3 dicas para não ser enganado nesse período de férias. Eu sou Geoff Saraiva, sou advogado e sempre nesse canal estou trazendo conteúdo informativo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, pode seguir meu canal, se inscrever e ativar as notificações. Mas se você não gosta desse tipo de conteúdo, não precisa fazer nada disso, tá bom? Pois é, nesse vídeo eu vou falar 3 dicas que os consumidores precisam ter nesse período de férias. Claro que existem outras dicas, sim, existem, mas vou trazer um vídeo curto sobre isso. Eu vou falar sobre os problemas que são mais recorrentes e como você vai fazer para não cair em cilada, porque no período das férias é o período que os consumidores estão mais suscetíveis a caírem em ciladas. A primeira dica, pessoal, é exatamente sobre multipropriedade ou fração imobiliária. Se você for viajar para Gramado, Fortaleza, Aquirás, Cumbuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, Maracogi, enfim, alguma cidade turística do Brasil, você vai ser abordado por algum vendedor de multipropriedade. E é um contrato que, na minha ótica como advogado, é um contrato muito perigoso. Porque você está em um momento de férias, você não está preparado para efetuar uma compra, e de repente você assume uma obrigação muito grande. E aí você analisa depois de um tempo que não fez uma boa compra, tenta cancelar e depois percebe que a multa é enorme. Por isso que a primeira dica é sobre multipropriedade. O meu principal conselho, se você fosse um parente, era: não compre isso, tá? Não compre, porque na grande maioria dos casos não compensa. Mas, para uma minoria, compensa. Inclusive, eu acho que tem até alguns vendedores de multipropriedade que sempre comentam os meus vídeos falando que multipropriedade é para quem tem dinheiro, multipropriedade é um bom negócio, mas eu falo para consumidor. Então, na minha ótica como consumidor, não é um produto bom. Duvida do que eu falo? Pegue a empresa de multipropriedade que você foi abordado e coloque no Reclame Aqui, aí você vai ver a quantidade de reclamações que essa empresa tem. Tem uma empresa aí que é bem famosa, que ela tem mais de 300 mil reclamações na plataforma. Então, será que é uma empresa boa mesmo? Pois é. A minha dica é: não faça esse tipo de contrato. Mas, se você ainda assim realizar esse tipo de contratação, você tem o direito de arrependimento no prazo de 7 dias após a assinatura do contrato, se você realizar essa compra fora da sede do incorporador. Quando é que isso ocorre? A grosso modo, quando você assina em um stand de vendas, em um saguão de hotel e o empreendimento não foi construído, ou então quando no próprio contrato tem a menção falando que você tem o direito a arrependimento. Você tem que exercer no prazo de 7 dias por meio de uma carta com aviso de recebimento. Você pode fazer sozinho? Pode, mas você pode contratar um advogado para fazer essa notificação. Aqui no escritório eu faço essa notificação. É um trabalho jurídico, é cobrado por isso, tá? E caso tenha interesse, é só entrar em contato por meio dos nossos contatos. Segunda questão, uso do cartão. Muito cuidado quando você for utilizar o seu cartão de crédito ou de débito na rua. Porque eu já vi acontecer em alguns estados, tá? Em que quando você vai utilizar o seu cartão de crédito, em vez de você colocar a pessoa que te entrega a máquina, ela coloca de um modo onde você vai colocar a sua senha e ela vai roubar a tua senha. Então, quando você for realizar uma compra e alguém te oferecer a máquina de cartão, verifique se de fato você está colocando a sua senha no campo correto e não no valor da venda. Por quê, pessoal? Chegou um caso recente no escritório, ocorreu até no Rio de Janeiro. Foi um taxista, tá, nesse caso, que esse cliente teve um prejuízo financeiro muito grande, porque ele colocou a senha na hora da compra do pagamento da corrida e ele não colocou a senha no campo senha, colocou a senha no campo valor. O taxista liberou ele, falou que estava tudo bem e quando ele se deparou, ele colocou a senha, forneceu dados bancários do cartão, enfim. Um verdadeiro Deus nos acuda nessa situação. Então, vai utilizar o cartão de crédito ou de débito, vai colocar a senha, se certifique se a senha foi colocada no campo correto. Se o campo estiver embaçado, você não conseguir ver, não faça a operação, porque a chance de você cair no golpe é muito grande. E o terceiro, cuidado com o problema aéreo. E quando eu falo com problema aéreo, eu falo sobre atraso de voo, cancelamento, overbooking, extravio de bagagem. Porque, como sabem, o período das férias é o período que ocorre uma intensificação dessas viagens de avião, né? Então é nesse momento que pode ocorrer isso. Por isso que você tem que ter em mente os seus direitos. Primeiro ponto, pessoal, é não adianta ficar brigando no guichê com o funcionário da companhia aérea, porque ele não vai resolver nada. Ele não tem como resolver o seu problema. Não adianta gritar com ele, não adianta se estressar, porque ele é um funcionário. Então, assim, o poder de resolutividade dele é um pouco limitado. Mas, se ocorrer alguma violação ao seu direito, você pode procurar um advogado e processar a companhia aérea pedindo indenização por dano material ou dano moral, dependendo do caso. Mas vamos lá. O que é que você tem direito? A empresa pode cancelar o teu voo se te avisar? Não, ela não pode.
Se fizer isso e você perder um compromisso, você pode processar a empresa. A empresa, se ela extravia a tua bagagem, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Ela tem a obrigação de te entregar a bagagem e te indenizar. Se a empresa quebrar a sua bagagem, qual é o teu direito? Você tem o direito a ter a bagagem trocada, uma bagagem nova, obviamente. Por isso que uma dica que eu dou, quem for viajar e for despachar bagagem, sempre tirar fotografia da sua bagagem, dos itens dentro da mala e da mala por fora. Até para que você, em um eventual processo, você possa ter como alegar isso sobre o seu prejuízo efetivo. Por exemplo, a companhia aérea pode atrasar teu voo? Depende, ela pode, problemas acontecem, mas se não for uma manutenção não programada ou não for um problema climático, meteorológico, ela tem que justificar. Se atrasar 2 horas, ela tem que te dar facilidade de comunicação. Se atrasar até 4 horas, tem que te dar alimentação. E tem que ser um valor condizente com a cidade ou a localidade onde você está. Se o atraso for superior, aí ela tem que te pagar alimentação, hospedagem, enfim, ela tem que te dar um suporte necessário para que você possa ser bem assistido nessa ocorrência. Então, como eu falei, são 3 dicas que são bem preciosas, no meu entender. Primeiro, multipropriedade, o que é que você tem direito, o que é que você não tem direito. Segundo, uso de cartão, imprescindível esse detalhe. E se você for para um local, pessoal, muito cuidado com dirigir, se for beber não dirija, cuidado com o táxi que você for pegar, veja se os táxis não estão fazendo um caminho estranho e também muito cuidado com a questão de problemas aéreos, cancelamento, atraso, overbooking, porque você tem alguns direitos que devem ser resguardados. E lembre-se, na ocorrência de uma violação do seu direito, procure o seu advogado para que ele analise o caso e veja a possibilidade de um processo judicial pleiteando uma indenização por dano material, um lucro cessante, um dano moral, porque pode ser que você tenha direito, tá bom? Como eu falei, eu sou Geoff Saraiva, sou advogado. Se gostar desse conteúdo, compartilha, né, com a pessoa que vai viajar nessas férias e precisa conhecer o seu direito. E me siga nas redes sociais. Eu tenho 3 perfis, tá? O perfil Geoff Saraiva, eu falo sobre um pouco da minha vida e meus pensamentos sobre o aspecto geral da vida. O perfil Geoff Advogados é um conteúdo assim, um pouco mais técnico, mais com a linguagem muito simplificada, muito direta. E o perfil O Advogado Geoffrey, eu falo sobre direito do trabalho e previdenciário. Então, assim, eu gosto muito de criar conteúdo e eu sou muito grato a vocês por estarem aqui comigo. É isso, obrigado e até a próxima.